estou aqui escolhendo uma música para Vanessa, porque eu sei que ela adora iniciar o Chá com Joy com música. E eu escolhi uma música especial para você, pra gente iniciar. Espero que você goste, Van. Eterna, Cássia Eller. Gostou da minha música pra você? Adorei, Nanda, adorei, lindona. Eu acho que ela representa muito nós mulheres, não? Eu já tinha uma música pronta aqui, quase, do costume do chá. Tava quase pegando uma caneca com chá. E falei, eu tenho que iniciar a nossa live. Eu fiz, como é que eu vou fazer? Eu vou botar uma música aqui pra então ela. Coloca a sua. Olha, mas eu amei a Cássia Eller, viu? Amei essa música demais. Eu casei com essa música, eu saí com essa música. Tá vendo? Você acredita? Viva a vida, minha querida. Caraca, olha a sintonia, juro mesmo. Tá vendo? A gente termina a cerimônia saindo com essa música. Tá vendo que delícia? Pois é, olha só, muito viva bom. a vida. Obrigada pela Cássia também. Obrigada a você, Eva. O pessoal tá entrando. Tá. Obrigada, pessoal, todos que estão por aqui. Eu vou aprender um pouquinho aqui hoje com a Van. Opa, quase uma influenciadora, né? Sei tudo, para dizer o contrário. Mas é, claro que é. Olha lá, o pessoal tá entrando. Pessoal, muito obrigada por tirar esse tempinho aí. Obrigada a você, Nanda, pelo convite, projeto maravilhoso. Projeto Inspirar. É isso aí, a gente tem que plantar essa sementinha e tem que, dar muitas árvores. Esse negócio é muito lindo, é muito lindo. Eu pensei, eu tenho que entrevistar a Vanessa. Ela entrevistou tantas pessoas aqui nesse mundo do Pilates e agora é a sua vez de ser a entrevistada. Você já pensou? Me pegasse, hein? Peguei. Ninguém te pegou ainda? Ninguém tinha te pegou ainda? Pegou, já participei de um projeto da Monique também, ela já me entrevistou uma vez. Mas olha, vou participar também de um projeto do Profissão Pilates, ou seja, tem um pessoal muito bacana, assim, sabe que eu faço amizade no elevador, né? Então é muito bom, é uma rede muito gostosa e graças a Deus eu não posso me queixar, assim, muita gente querida fazendo parte disso. Mas é engraçado estar desse outro lado, viu? É engraçado estar desse outro lado, porque eu não sei se eu cruzo a perna, não sei se eu cruzo os braços, eu não sei cadê minha caneca. Tô aberta. E pra mim é um desafio. Eu falei, deixa eu me concentrar antes, pelo menos um pouquinho, para poder entrar, me organizar, fazer as perguntas certas. Bom, pessoal, acho que tem bastante gente que já entrou. Então, vou abrir agora, o nosso projeto Inspirar. Então, Van, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, tá? Confesso que eu me inspirei muito no seu projeto Chá com Joy. E foi por isso que você está aqui comigo hoje, para poder inspirar. Você já inspira muita gente, né, Van? Você tem um trabalho muito forte na rede social. E eu acho que o seu trabalho ele é um trabalho muito bacana, porque não é só uma produção de conteúdo, né? Você trabalha um lado do ser humano, né? Você consegue introduzir alguns conceitos que são muito ricos e eu acho que isso é inspirador e é por isso que você está aqui hoje. E mais uma vez eu quero te agradecer, tá bom?
Obrigada. É bom a gente saber, assim, a gente nem sempre sabe o que a gente está fazendo, né? A gente vai fazendo o que o coração vai mandando e é com os feedbacks que a gente vai se retroalimentando, né? E sabendo, isso está dando certo. Isso funciona, isso está fazendo diferença, então, que bom. Olha lá, a Van é maravilhosa Van, já tem aqui um monte de gente fã aqui. São lindas, são meus amores. Então vamos começar. Van, tá bem. Então conta pra gente, vamos iniciar aqui, quem é a Vanessa? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Pra quem não te conhece, eu sei que tem muita gente que te segue, que tá entrando aqui, mas tem um pessoal, né, que talvez não te conheça, então vamos apresentar a Vanessa para o público. Essa live dura quanto tempo mesmo? 1 hora, né? Senão cai, não é isso? Conta, gente. Vou tentar ser bem breve, vou tentar fazer um resumão, mas Vanessa, quem é a Vanessa? A Vanessa é uma criança que nasceu em 1980, filha de Darcy e Alberto, uma família perfeita, se é que a gente pode dizer que existe família perfeita, mas foi um núcleo muito forte, muito bom de se viver. Com 2 irmãos mais novos que eu, Alberto e Raul, e uma infância muito feliz, uma infância de muito movimento, de muita responsabilidade, de muita construção, sem nada muito entregue nas mãos. A gente tinha uma vida dura, meus pais tiveram uma vida muito dura, a gente nunca passou necessidade, mas era uma vida muito dura, né? Tudo era muito difícil para eles e eu enxergava isso. Então a gente cresceu num senso de responsabilidade de fazer a coisa acontecer, né? Por eles, pelo esforço que eles faziam, quando não se tinha tantas condições de se viver no luxo, mas meus pais pagavam uma escola particular, porque a gente às vezes não tem tantos benefícios na educação pública, às vezes, né, no Brasil, infelizmente. Então foram muitos esforços mesmo. Então eu acho que essa é a minha base de entender o valor por trás do esforço. Então eu acho que foi aí, eu como irmã mais velha, eu sentia a responsabilidade de ser inspiração para meus irmãos, mas eu não posso falar muito assim profundamente, porque senão não vai ser terapia da tarde a nossa sessão. Eu acho que eu tenho que fazer uma conversa superficial. Então, eu acho que esse querer ser inspiração para eles por ser a irmã mais velha, né, eu acho que foi o que me moveu sempre. Queria sempre que meus pais tivessem orgulho, e eles tinham tudo para ter muito orgulho da gente, dos 3. A gente não deu trabalho com nada relacionado à escola, enfim. E aí foi por aí, foi aí que as coisas começaram, né? Eu não seria o que eu sou hoje no Pilates, na fisioterapia, se eu não tivesse tido essa construção, porque foi lá atrás que, por exemplo, eu com 9 anos eu ia atrás de um clube e pedia uma bolsa para nadar e ser atleta de um clube sem que meu pai precisasse pagar. Então, era um senso de querer ir atrás de algo que teoricamente não me pertencia, e eu ia atrás porque eu acreditava e sempre conseguia. Conseguia fazer cursos, conseguia, sabe, na amizade, na explicação, na doação do meu tempo, voluntariando, sempre consegui muita coisa dessa forma, né? Então, ser atleta numa coisa para ganhar em outra, ou, né, enfim, então, minha vida sempre foi muito ocupada. Eu lembro que na escola eu estudava à tarde, de manhã era a manhã inteira de atleta na natação, num clube realmente puxado, era o Clube Português, e num ritual atlético muito forte. E depois que eu saía de lá, eu ia para o basquete. 2 vezes por semana eu fazia basquete. 3 vezes por semana eu fazia inglês. E no final de semana, como eu sou antiga, eu fazia datilografia, porque eu sou da época da datilografia. Então, era o curso de informática, que já existia os primórdios do Word, Excel e tal. Então, era sempre muito ocupada, com um senso de família muito presente, muito forte, e senso de amizade muito forte também. Sempre construí muito boas amizades e família. E foi a partir daí, eu acho que meu sonho era fazer medicina, mas lembro que o sonho não era meu, acho que era um sonho do meu pai. E nessa época eu tentei fazer
Medicina por 3 vezes não consegui, mas em paralelo eu já tinha entrado em fisioterapia desde da primeira oportunidade e fiquei em paralelo, estudando para o vestibular e tentando tentando dar conta da faculdade. Mas a minha turma era tão boa, mas tão boa, que foi me amarrando e eu fui ficando, né? E aí eu fui descobrindo a fisioterapia. Fui descobrindo que o que eu sempre gostei de fazer era ensinar. Eu sempre fui professora, nas minhas brincadeiras de criança eu sempre era professora, então era meu sonho. E dentro da fisioterapia eu fui realizando isso, entrando no mestrado, sempre fui monitora. Foram 5 anos de faculdade, né, da fisioterapia na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu nasci. E por 5 anos, 4 anos e meio, eu fui monitora de anatomia, principalmente, e de outras disciplinas que eu não era tão fã, mas que me fez crescer bastante também. Bem, isso me criou um vínculo muito grande acho que com a equipe de docentes, né, com a equipe de profissionais, e mestrado, doutorado, toda aquela visão de querer fazer uma coisa fora. Por que eu estou te contando isso? Porque foi por aí que, fazendo mestrado, era em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, porque meu TCC, por incrível que pareça, porque meu TCC tinha sido em neuroesquistossomose medular. Ou seja, nada a ver com Pilates, né? E nada a ver com a minha vida. Eu era atleta, enfim, amava anatomia, mas foi o que surgiu na época. As portas me abriram, mas o mestrado era muito difícil. Os termos, os congressos, tudo era inglês. Eu fiz inglês a minha vida inteira e ele não servia de nada nessas horas. Eu tinha que pagar alguém para fazer meu resumo, eu tinha que pagar alguém para fazer, né, as traduções, eu tinha que botar o tradutor nos congressos internacionais, porque eu não entendia o que o profissional estava dizendo, e isso me frustrava muito, porque eu achava que eu não estava pronta para aquele mestrado. E aí foi quando eu decidi largar tudo, larguei todos os meus pacientes. Eu na época trabalhava com fisioterapia motora e respiratória, porque meu último estágio tinha sido em respiratória, então eu tive a chance de, na fisioterapia, trabalhar com tudo que você imaginar. E aí eu trabalhava com uma cooperativa e atendia muitos pacientes por dia nessa cooperativa de atendimento domiciliar, e foi quando eu vendi meu carro. Na época eu tinha comprado já um carro, vendi meu carro, entreguei meus pacientes. Esse carro eu tinha conseguido comprar por conta de um trabalho que eu fiz de 3 anos, que é muito importante eu falar aqui também, que foram 3 anos em paralelo à universidade. Eu trabalhei ministrando palestras no Norte e Nordeste e um pouco do Centro-Oeste, numa empresa chamada Saúde e Vida, onde a gente ministrava palestras nas escolas, instituições de ensino, sobre medicina preventiva. Então a gente ia muitas vezes para populações carentes e tal, e falava sobre drogas, sobre doenças sexualmente transmissíveis, e foi aí que eu me transformei, no sentido de, eu não era só a professora que conseguia falar para uma sala de 30 pessoas. Se me colocasse um auditório com 3.000 pessoas, dava no mesmo para mim. Né? Então, eu acho que eu me desenvolvi ali, foi uma escola para mim, além da faculdade. Então, mas aí chegou num ponto onde eu não ia para frente, eu achava que o inglês era essencial para mim. Aconteceu nesse período uma coisa muito... que eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. Os meus pais, que eram aquele casal perfeito, a família perfeita da família, invejada por todos, no bom sentido, a referência. Pronto, o meu cristalzinho quebrou, né? Meus pais se separaram e foi muito duro, porque ninguém esperava. Então, eu e meus irmãos, a gente ficou, acho que cada um sem seu chão, né? Cada qual reagiu de uma forma diferente. E foi na época que eu estava indo para o exterior. Então, eu acho que foi a minha fase de encontro comigo mesma depois desse rompimento, né? Eu perdi minhas referências na época, então eu cortei um laço assim para ir em busca de algo e me recuperar um pouco também, mas foi tudo em conjunto, né? Com essa soma do inglês. E mais uma vez, igual eu buscava natação e buscava uma bolsa, então ao invés de pagar aquele tradicional programa de au pair ou de inglês fora, como todo mundo faz, com tudo pago pelos pais, eu fiz meu próprio programa, né? Então eu vendi o que eu tinha e fui embora para o exterior. Na época eu fui para os Estados Unidos. E como eu tinha amizade, eu tinha uma amiga muito, muito, muito especial na minha vida,
uma amiga muito especial, ela me convidou para a Flórida. Ela morava em Miami, né? E aí eu fiz, vou para lá, vou aprender inglês, né? A inocente. E aí uma grande amiga, que foi minha mãe no Texas, ela é uma brasileira que já mora nos Estados Unidos há 30 anos, ela disse, me encontrou faltando, ela estava de férias no Brasil e ela me encontrou faltando, acho que 5 dias para viajar. Ela fez, olha, tu vai para Miami, qual é a tua intenção? Aí eu falei, não, por causa do meu mestrado, inglês, não sei o que e tal, eu quero voltar, eu quero aprender a vida, isso. Ela fez, olha, uma nova cultura em inglês, não sei se tu vai encontrar em Miami, mas tá aqui meu contato, tá aqui todas as minhas coisas, se tu precisar, tu já sabe onde é que tu vai me chamar. E eu tô lá no Texas e enfim, me deu toda... Eu passei uma semana em Miami. Eu cheguei lá, fui recebida por um churrasco brasileiro, na época eu comia carne, churrasco brasileiro, com música brasileira, com brasileiro. Eu tentando falar inglês com alguém, não tinha ninguém para falar inglês. E aí foi quando eu decidi ligar para ela, passei só aquelas fériasinhas lá em Miami, conversei com a minha amiga e decidi fazer essa imersão no Texas. E daí não parou. E aí é mais rápido o restante da história foi aí que tudo começou, mas foi em Miami que eu decidi sair, fui para o Texas, e aí foi lá que eu tive que fazer uma imersão no idioma, na cultura norte-americana, fazer minha própria escola, procurei as escolas de inglês, cuidava de crianças, eu morava numa casa e cuidava de 2 crianças, então era a troca que eu tinha para poder, né, me sustentar. Meus anjos na minha vida, eles que me corrigiam no inglês, eles que me corrigiam na cultura, né, para eu entender o que era viver fora do seu próprio ninho. Eles foram maravilhosos e tenho convívio com eles e falo com eles até hoje. São crianças assim muito especiais na minha vida. E foi daí que eu tive que voltar ao Brasil. Termina-se aquele prazo, né? Você volta para o Brasil com visto e tal. Voltei para o Brasil e não me encontrei. Eu não me sentia fisioterapeuta, eu não me sentia... eu vou dar aula de inglês, o que eu vou fazer? Eu não estava muito... O meu núcleo ainda não estava tão estabilizado, né? Então eu não estou pronta para voltar. E ao invés de voltar para os Estados Unidos, na época o Canadá estava com portas um pouco mais abertas, foi quando eu voltei para o Canadá, aliás, fui para o Canadá, com a intenção de apenas conhecer e descer de novo para os Estados Unidos, mas não consegui, lá fiquei e lá morei por 3 anos. Então foi no Canadá que eu fiz história. A história dos Estados Unidos me ajudou muito, porque eu tive experiência de voluntariado no Texas, em clínica de fisioterapia, de reabilitação aquática, onde eu aprendi a comunicação como fisioterapeuta, né? Ao invés de dizer dobre sua perna, eu sabia dizer flexione seu joelho. E em paralelo eu comecei, porque eu já não vivia mais com as crianças, eu já estava nessa altura sozinha, ainda nos Estados Unidos, e aí também fiz uma imersão na Universidade de Galveston, no departamento de anatomia, que era a minha paixão. Então, quando eu cheguei no Canadá, eu já estava mais pronta, no sentido de... Eu já me sentia mais fisioterapeuta, né? Eu já conhecia o corpo humano em inglês, eu já conhecia a profissão em outro idioma, em outra cultura, né? Se é que eu posso dizer assim. E aí as portas se abriram muito mais facilmente. No Canadá eu tinha um visto de trabalho, uma possibilidade de trabalho. Então, foi lá que realmente eu comecei a trabalhar mais na minha área, não só voluntariar. Então, comecei a trabalhar numa academia de ginásticas como personal trainer, porque eu fiz uma formação em personal trainer. No exterior não precisava ser fisioterapeuta, a gente vem comentando bastante isso em algumas lives, né? Então, eu fiz uma formação como personal trainer e isso me abriu muito campo. Comecei a trabalhar e atender. Foi aí que o Pilates, que já tinha surgido como oportunidade para mim em Recife, num estúdio que me ofereceu para trabalhar com método antes de ir para o exterior. E eu recusei, ofereci a uma amiga e ela treinava e praticava comigo. Foi a partir daí que eu voltei a enxergar o método como algo possível, porque eu estava dentro do movimento de novo, né? E aí foi quando eu comecei a praticar na academia, comecei a trabalhar, comecei a oferecer. Nessa época eu morava em Toronto, então aparecia tanto na Fitness One Clubs for Women, que foi essa academia exclusiva para mulheres lá no Dufferin Mall, em Toronto, que eu comecei como treinadora,
Fui passada para treinadora de treinadores, depois fui subgerente, depois gerente geral. E eu era muito boa com vendas, na academia é muito movida por isso, né? E eu acho que a minha forma de falar e de agregar e tal me fazia vender naturalmente, isso era bom. Sim. Eu era top de venda, assim, isso era massa. Mas o seu encontro com o Pilates, ele aconteceu quando? Ele aconteceu nessa época, né? Não foi um encontro, apareceu a sementinha, né, Nanda? A sementinha apareceu aí. O encontro com o Pilates, ele aconteceu quando, depois do Canadá, eu fui passar uma temporada, voltei ao Brasil e fui passar uma temporada na Argentina. Morei na Argentina também. E foi na Argentina que, em Buenos Aires, eu fui fazer a formação de um instituto que se chamava Pilates On. E um instituto que está na minha alma e que, por acaso, fez com que eu mantivesse o mesmo nome, mas nunca fomos a mesma empresa, sempre fomos muito parceiros. E aí, por conta de toda a relação que eu fazia de intercâmbio com eles, foi ficando o nome, depois eu não consegui mudar mais. A logomarca é diferente, a instituição é diferente, tudo é diferente. Mas começou no Pilates On da Argentina, lá em Córdoba, depois, onde eu fiz toda a minha imersão dentro do Pilates contemporâneo, muito terapêutico, muito reabilitativo, muito holístico, né? Mas muito apaixonante. Ali eu me apaixonei, né? E aí foi quando minha vida aqui ia voltar para o Brasil. Nessa época eu também tinha toda uma vida aqui em Portugal. E eu resolvi seguir lá na Argentina, porque eu recebi uma proposta de, nesse centro, nesse instituto, eu trabalhar lá. Então, eu, além de fazer a formação, eu fui chamada para poder fazer todas as especializações, ganhei o certificado de docência para dar continuidade ao método deles, e toda uma responsabilidade, sabe, dentro do espaço, e muita amizade, muito carinho, muita troca, enfim, muita dedicação. Quando eu cheguei ao Brasil, em Recife, que eu montei o Pilates On, a gente ainda manteve toda essa parceria, toda essa relação. Era muito difícil, porque nem eu estava em São Paulo, nem eles estavam em Buenos Aires. Era Recife, Córdoba, né? Era muita contramão para chegar lá e voltar sempre. Mas aí a gente conseguiu manter por muito tempo essa troca e tudo mais, e foi quando eu percebi que o mercado brasileiro pedia uma coisa diferente, e eu tive que buscar muita a concorrência, a carga horária de curso, tudo era muito específico, então eu tinha que buscar, e eu abri a minha cabeça. Eu sempre estudei muito, sempre via muitas coisas de Joseph, e eu não entendia porque que tinha um universo que eu não conhecia. Aquela coisa que a gente sempre fala. Sim. O que é isso que eu nunca vi? Por quê? Não, é histórico. Ah, não, porque machuca. Ah, não, porque é ultrapassado. Ah, porque Joseph criou, mas já passou. O método evoluiu e não se fala mais nisso. Mas eu via muita coisa. Eu fazia, não é possível, tem alguma coisa aí. E aí foi quando, pouco tempo depois, porque isso eu estou falando em 2008, então pouco tempo depois, já com escola, a gente já tinha formado muito mais de 1.000 pessoas na escola contemporânea. E aí foi quando eu, na conferência do PMA em 2011, eu comecei a perceber que tinha um mundo diferente. Peraí, que tem um mundo paralelo aqui. Eu tô vendo que tem um mundo que eu conheço, mas tem um mundo paralelo aqui. Eu quero conhecer esse mundo paralelo. E aí foi quando eu conheci o Brett Howard, decidi fazer, já tinha feito a prova do PMA, já tinha feito toda essa imersão, e aí foi quando eu fiz, não, eu vou buscar isso. E aí foi quando eu fui fazer a imersão lá no Brett Howard, em New Jersey, que é a formação que ele dá dentro da primeira formatação que Romana Krzyzanowska montou com o Sean Gallagher, né, no The Pilates Studio. E foi quando eu comecei aí eu não me apaixonei. Aí eu caí de 4 de cara no chão, assim, babando. Aí eu me encontrei, na verdade, né? Foi quando eu acho que realmente eu me encontrei com o método. Aí foi o clique. Eu recebo todos os dias um novo clique também, mas... Né, com certeza. E de toda essa trajetória sua, quem são os profissionais que te inspiram? Ai, tem muitos profissionais. E depois do chá com Jove, Maria, eu acho que eu fico sem... Né, imagina. É porque é muito relativo isso de inspirar, né? Mas os profissionais que sempre me encantaram para que eu quisesse fazer o meu melhor
e eu quisesse ser melhor, e pessoas que me motivam a melhorar. O primeiro é Joseph. Ele é a minha inspiração diária, né? Foi para mim o profissional mais engajado que eu já conheci dentro do método, obviamente. Clara Pilates, que conseguiu trazer a sua doçura, né? A toda a rigidez que o Joseph Pilates, com tanta persistência, disciplina, determinação, ele tinha. A Romana Krzyzanowska, por ser assim muito insistente em manter algo mais próximo do que ele havia deixado, do que eles haviam deixado. É dentro dessa linha que hoje eu trabalho, né? Mas aí, falando de pessoas que estejam aqui entre a gente, né? Eu sou... são muitos, mas o Benjamin de Gerhardt é a minha alminha gêmea, gosto muito da forma dele trabalhar. Eu não vou citar nomes, porque fica muito complicado isso. E o meu professor, Brett Howard, né, que realmente transformou a minha vida. Mas eu acho que é isso. Porque se eu citar mais nomes, tem muita gente que influencia positivamente, cada qual da sua maneira, sabe? Eu sou muito grata a isso. Ivan, você é mãe, né? Você tem um filho, uma filha? Tenho um casal. Tem um casal. Eu tenho um filho de barriga, né? E uma filha de coração. E quantos anos tem as crianças? Tenho Sofia com 11 e Benício com 9. Perfeito. Por que eu pergunto isso? Porque a proposta do projeto Inspirar é inspirar pessoas, né? E a gente vê aí muitas mulheres entrando no mercado, e são mulheres tão valentes quanto a gente aqui que está aqui conversando, né? E eu acho que você, sendo uma mulher, uma mãe, né, uma super empreendedora, você inspira muito a gente como mulher. E eu queria que você falasse um pouquinho, que eu assisti um vídeo em que você fala de produtividade, né? E como que você consegue administrar a mãe, a mulher, a empresária? Como que você administra essas 1000 faces da Vanessa? Não é fácil. Mas eu venho tentando me melhorar a cada dia, né? A rotina de ser mãe, tu conhece, muita gente aqui conhece também. É uma rotina, olha, principalmente nesse momento eu estou no exterior. No exterior a gente tem menos ajudas, né? Ajudas familiares ou em casa. Então, é de fazer a tarefa, ou acordar, a dormir, a cuidar do emocional. Mas olha, eu tento fazer, eu acho que o que todo mundo faz é não falhar. É não falhar não falhar em nada, tentando ser bom em tudo, mas também não fazer 1000 coisas e não fazer nada. Não sei se eu me expressei bem, vê? Eu não preciso ser a melhor empreendedora. Sim. Então você aceita falhas, né? Aceito, eu preciso aceitar, porque eu não vou conseguir dar conta, e eu não só aceito quanto assumo, né? Mas o dia é curto, mas são as mesmas horas que a gente tem, todo mundo, né? Sim. Então, olha, eu tenho uma responsabilidade de mãe no início do dia, no mínimo. Ao final do dia, vamos me imaginar, mas o dia inteiro eu sou mãe. Eu só me desligo momentaneamente porque ele está na escola, vamos imaginar. Né? Então, se está na escola, eu tenho aquele momento. Aí, daquele momento, eu procuro colocar dentro de uma grade de produtividade. Isso eu costumo tentar fazer sempre. É um turno que eu tiro para fazer produção, porque eu faço as artes, eu faço o marketing, eu faço o chá com Joe, eu tenho que me comunicar com os profissionais antes, né? Todo esse trabalho online, fazer vídeo, não sei o que, parar no meio de uma ponte, no meio de Portugal, fazer... Então, existe um horáriozinho para tudo. E eu procuro não ser a agenda de ninguém. Então, se alguém me manda alguma coisa, o meu WhatsApp tem hora para eu poder responder. Eu costumo colocá-lo no modo, sei lá, não perturbe. Aqui em Portugal, desde que eu cheguei, tem ficado menos, mas funciona muito bem quando eu coloco no modo não perturbe e boto alarmezinho para as horas que eu vou responder, o meu bloco de respostas. Então, isso funciona porque é como se o danado do WhatsApp.
Ou mensagenzinhas que chegam na tela do nosso celular, é como se fosse alguém abrindo a porta do nosso escritório o tempo inteiro para pedir alguma coisa. Então, eu procuro fazer isso. Olha, se eu estou com os meninos, eu tenho que ser inteira. Se eu estou dando uma aula de Pilates, eu tenho que ser inteira. Se eu estou aqui contigo, eu tenho que estar inteira, sabe? E nesse exato momento que eu estou contigo, eu estou num café. E eles estão com as mochilas da escola em outra mesa, à minha espera. Ou seja, a gente vai fazendo o que pode, né? É assim que a gente vai se virando. E eles entendem, porque aí quando eu termino, eu estou para eles. E aí eu converso com eles, e eles entendem qual é a razão desse meu trabalho. E aí eles estão comigo, que aí eles sabem qual é o objetivo por trás disso. Então eles veem que não é à toa que eu estou deixando eles de lado nesse exato momento, porque é o momento que a mamãe está fazendo um trabalho que é diferente de algum trabalho convencional, enfim. Faz parte do meu trabalho estar aqui, sabe? Então, é isso. Acho que é mais ou menos por aí que eu vou tentando fazer, sabe? Eu achei ótima essa dica do celular. Eu vou fazer isso, porque realmente se quiser, eu passo. Fica no 1000 tarefas, né? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, já que o negócio é inspirar, te mostro aqui o meu alarme no outro celular, que é o mais antigo, que eu deu uma pane no início, quando cheguei aqui, eu tive que comprar outro. Mas olha, vê se tu consegue ver a quantidade de alarme que tem. Esses primeiros são para... Deve estar ao contrário ainda. Mas esses primeiros aí são para acordar, para meditar, para fazer meu exercício e tal. Aí começa 8 horas aqui o treino, certo? Um exemplo. E aí começa 9 horas. Olha a pergunta, Vanessa. Nesse momento você está produzindo ou se ocupando? A cada 2 horas... A cada 2 horas um alarme soa perguntando para mim, Vanessa, tu tá produzindo ou tu tá se ocupando? Porque é fácil a gente se ocupar. Não, sensacional, porque a gente acaba se ocupando mais, né, e acaba não produzindo, né? Exato. Então esses alarmes a cada 2 horas uma musiquinha suave, só para me lembrar. E aí? O que é que passa? Aí, opa, peraí, deixa eu voltar. Eu costumo dizer, olha, quando eu estava lá no Pilates, né, dentro do espaço, eu costumava dizer, sem planejar, se for um dia que eu tenho que ir para fazer social, ótimo. Mas, dentro do administrativo, né? Dentro da parte de gestão do espaço, que eu sou gestora, então eu tenho que pensar nessa parte. Se eu chegar no espaço e planejar fazer coisas no escritório, por exemplo, dar minhas aulas, ou fazer o que seja, e eu tirar 20 minutinhos para, sei lá, 6 pessoas que venham conversar comigo e que não estavam planejados, conversa, bate-papo à toa. Multiplica 20 minutinhos por 6 pessoas. Quando a gente multiplica 20 minutinhos por 6 pessoas, vamos lá. Eu estou numérica hoje, né? Dá 120 minutos, né? Dá 120 uma hora. Minutos são 2 horas. São 2 horas que tu não planejou. Não estou dizendo que a gente não pode ser humana, mas então não coloca tanta meta para esse dia. Se sabe que está num momento ou que está num espaço que vai ser ocupado, que vai ser interrompido, porque faz parte do teu trabalho estar presente para as pessoas. Então, se faz parte, esteja inteiro, porque senão você vai começar a dar patada a cada pergunta que te fazem. Sim. Porque todo mundo vai parecer estar te incomodando, concorda? Então, essa coisa do estar inteiro é muito importante, sabe? Então... eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, claro que respondeu e ainda deu dica. Van, mas você está em Portugal? Sim. Você é de Recife? Sim. E o seu estúdio, o Pilates Zone, ele está onde? Ele está comigo. Não, se eu te responder, porque eu respondi abstratamente. Ele está em Recife, né? Tá. Somos uma escola de formação. Mas o Pilates Zone é um espaço físico que foi construído há 10 anos atrás e que tem 180 clientes ali mensalmente fazendo aulas. Tá. A nossa escola de formação, ela dá cursos que dependem de mim, mas que também não dependem de mim. Dependem de mim na gestão. No caminho todo do curso, de provas, de início, na abertura, fechamento. Mas há profissionais que são parceiros nossos que dão algumas partes no presencial. São experiências, né? Nunca morei fora enquanto isso acontece. Então, estou experimentando isso com os meus parceiros. E o espaço físico, ele está sob a gestão de um profissional e está toda uma fase de transição
porque eu sabia que as câmeras não iam dizer tudo. Sim. Não ia me dar o cheiro, não ia me dizer quão contente meus clientes estavam, né? Então, todo mundo está muito ciente do todo que está acontecendo e está todo mundo sabendo lidar com isso. Então, meu trabalho aqui em Portugal é tomar conta disso tudo. E esse projeto online, em paralelo, que está me satisfazendo, me preenchendo, enfim. Então, está sendo muito, muito bom. Faço muita consultoria e entrego muita coisa, assim, via online também, então isso é muito bom. E me conta sobre o projeto 939. O que é esse projeto pra gente? Conta um pouquinho. O projeto 939, ele é o 939 de Joseph, né? É o número do prédio onde ele colocou seu primeiro estúdio em Nova York, 939, na 8ª Avenida. E como eu sou fascinada pela história de Joseph Pilates, é por ele, é pelo amor ao método, é para transmitir um pouco do que ninguém conhece. Ninguém num sentido assim, né, amplo. Tanta gente trabalha com o método Pilates e tão pouca gente se interessa em conhecer a filosofia por trás do método, sabe? Em conhecer os ensinamentos que estão por trás do que esse cara queria. Então eu acho que por ele eu faço, acho que por fazer jus a tanto trabalho que esse homem teve, sabe? E eu tento colocar um pouquinho da minha forma, da minha didática, às vezes é rabiscando, às vezes é desenhando, às vezes é com um visual maravilhoso por trás. E aí eu vou brincando, né? Eu tô num país que eu tenho a sorte de ser seguro, né? Dentro de todas as possibilidades que eu teria na minha cidade. Eu não sairia com o celular feito uma doida fazendo isso. Então aqui eu brinco um pouco disso, coisa que eu não fazia no Brasil. Minha rotina no Brasil era diferente, então aqui eu consigo fazer um ritual de tempo diferente, então eu consigo brincar com meus tempos, né? Eu tenho a responsabilidade principal de levar o Benício à escola, então eu levo o Benício à escola e já vou fazer um vídeo. Se eu não fizer ele logo, acontece feito hoje, eu não fiz logo de manhã, e aí tá a produtividade. Se eu não fiz a hora que estava planejado, depois parece que já queimou a hora, sabe? Então já é hora de estar com eles, já era hora de estar no chá com o Joe, já é hora de estar contigo, já é hora de janta, de dormir, enfim. Né? Então, por isso é tão importante a hora de cada coisa e a cabeça já fica bem estabelecida. Se eu não fizer uma meditação, um momento meu logo cedo, depois parece que passa o momento. É como funciona comigo, né? Então, o projeto 939 é do 0 a 939 possibilidades de tentar espalhar as notícias de Joseph, né? Então acho que é por isso. Muito lindo, parabéns, parabéns. Obrigada. O Alexandre, ele é fã, né? Ele é lindo. E ele é outra pessoa também que ele é fissurado pela história, pela filosofia, e eu vejo o quanto isso é rico e poucas pessoas realmente, elas mergulham nisso, né? E enfim, graças a Deus que nós temos profissionais como você, que pode trazer de uma forma simples, de uma forma fácil, essa essência do método, né? Obrigada. Eu acho que tem muita gente querida que está passando feedback muito bom. Eu vejo também o Ale fazendo isso em vídeos. É sair da zona de conforto, você parar, gravar um vídeo, postar, não é fácil, né? Mas a gente vê o esforço, porque tem muito para aprender. E há muita escassez, né? Nos cursos e no Brasil. Então, eu acho que vale a pena. E tem tanto para falar. Quando eu penso no conteúdo da semana, que eu elaboro a planilhinha, eu fico já, meu Deus, tem dessa semana, mas tem conteúdo para muito tempo, sabe? Nossa, você é muito organizada, né, Van? Parabéns, nossa, estou impressionada. Estou tendo uma lição aqui. Oh, meu Deus. Mas não é sempre que funciona. Eu falho bastante, né? Mas saber voltar para o trilho, né, como a gente fala, é muito bom. E, só, por exemplo, conversando contigo, eu já faço, olha só, Vanessa, tu estás falando uma coisa que faz uma semana que tu não estás fazendo tão bem. E aí eu começo a ir volto ao trilho, sabe? Então, saber para onde voltar é sempre o mais importante. Não tem problema falhar. Não tem problema. Desde que a gente reconheça, desde que a gente saiba onde é que está falhando, né? E a gente vai tentando se
Tentando se... Tá aqui. Eba! Ei, eu volto. Ufa! Voltei pro trilho. Isso! Era só para poder combinar com o que a gente tava dizendo. Dá uma mexida. É. Enquanto você tava off, e agora você voltou, perguntei se alguém quer fazer alguma pergunta. Tá bem. Né? O pessoal tá dizendo que tá gostando bastante desse bate-papo. Que então bom. Eu não sei Obrigada, se alguém quer perguntar alguma coisa. Pois é, olha só. Ô Van, deixa eu te... Sim, mais um tempinho. Conta pra gente, então, Van, você falou muito no início da sua história que você queria ser uma referência, não é uma referência, mas você queria ser o exemplo para os seus irmãos, né? E hoje você, toda engajada aí no mundo do Pilates, você percebe, como que você explicaria ou contaria pra gente essa transformação que o Pilates pôde promover na sua vida pessoal? Te cortou um pedacinho, mas eu acho que eu entendi a pergunta. O Pilates, o que ele faz sempre comigo? Ele me traz ao centro. Ele me puxa ao meu centro, sabe? Ele me dá disciplina e ele me dá persistência. Por quê? Porque é muito fácil, eu costumo dizer muito isso, é muito fácil a gente se boicotar para a gente fazer um esforço. Sim. Isso é muito óbvio, né? É muito fácil a gente dizer assim, tá tão gostoso estar aqui, por que eu vou me deitar? Né? Num médico fazer um 100, Deus me livre, entendeu? Então você, o olhar para aquele colchonete e se desafiar, começando no 100, onde seja, para mim é você sair da sua zona de conforto e deitar no mat da vida e fazer o teu 100, o teu melhor 100 para aquele momento. Né? Então isso é a persistência do dia a dia. Né? É o querer ser melhor. Se eu sou hoje a minha versão final, desejada, não ainda. Mas é isso que o método vai fazendo comigo. Ele vai me provocando a estar em busca do meu melhor, ou da minha melhor versão. A melhor versão não é aquela visível, não é aquela versão Vanessa Mello que faz o melhor jackknife que existe, mas é o Vanessa Mello melhor ser humano, melhor profissional, melhor irmã, melhor mãe, melhor esposa, sabe? Melhor filha, melhor amiga. Então, são esses desafios. E às vezes a gente tem, por exemplo, dentro dessa vida, dentro desse ritual de trabalho, às vezes você é um pouco mal interpretado também. Por exemplo, eu lembro de ter voltado ao Brasil exclusivamente, Nanda, exclusivamente por conta da minha família e meus amigos, que eu não tinha no exterior, depois de 6 anos morando fora. Por isso que eu dou importância a essa história que eu contei no início, né? Então, eu voltei por eles. Só que eles viveram sem mim por 6 anos. Ou seja, vida continuou. A minha é que ficou amarrada naqueles 6 anos que eu deixei eles, né? Então, eles se habituaram a viver a vida sabendo que eu estava longe e com aquele carinho de longe, mas eu não estava dentro do fim de semana, do churrasco, da festa, do não sei o quê, né? Então, quando a gente volta para a realidade, depois de tantos anos, nem sempre a gente consegue ter isso da mesma forma. Então, às vezes o pessoal pensa e vê, a Vanessa está muito ocupada, a Vanessa faz muito trabalho, a Vanessa faz muito... Mas eu sou e sempre serei muito inteira para amigos e para família. Sempre. Isso vai ser sempre a minha coluna mestra, né? Então eu acho que o Pilates, ele provoca isso em mim, querer me tornar melhor em todos esses sentidos. Não é só fazer melhores amizades, novas amizades todo o tempo, mas poder manter todas as antigas amizades. Ou seja, por que eu faço essa referência? Porque no Pilates não é só fazer 1000 exercícios diferentes, mas fazer o mesmo exercício e se melhorar nele. Por exemplo, para tu ter uma ideia, essa Trey Barnes, posso falar inglês um segundo? Pode. Tricia Barnes, she is very responsible for all of this that I'm talking. She just got in this transmission,
and she's the mother of the 2 kids that I was talking about. Ah, okay. Yeah, so she's very important in my life. So thank you, Tricia, for everything, for my time in Texas. Thank you. Love you guys. Desculpa, mas ela entrou, por exemplo. Imagina. É a mãe dos 2 menininhos que eu cuidei e como foi importante na minha vida, sabe? Então é disso que se trata, sabe? Acho que são as conexões, o melhorar, o retornar à vida. Eu falo muito. Tu faz uma pergunta e eu viajo. E olha que eu tomei um chá. Tu nunca vai ter uma convidada desse jeito. E olha que eu tomei um chá de melancia, viu? Eu digo logo. Você não toma café, você toma chá. Eu tomo café demais, nossa senhora. Eu sou cafeinada também. Só que eu já sou muito acelerada. Se eu tomar muito café, já era, né? Então, eu também tenho tomado bastante. Tento controlar um pouquinho, mas sou apaixonada por chá também, pelos benefícios. Mas o projeto Chá com Joe não é só pela minha paixão ao chá. O projeto Chá com Joe, por exemplo, é porque o nome chá remete muito a uma coisa pacífica, né? E o objetivo do Chá com Joe é isso, é trazer pacificidade dentro do método, né? Trazer harmonia, amor, linhas diferentes, gente de todo tipo. E eu acho que é meio revolucionário. A gente traz aqui da linha A, linha B, sabe? E não vou conseguir trazer todo mundo que eu desejava. Não vou, porque eu não vou conseguir fazer, não sei, isso para sempre, né? Tem tanto projeto lindo como o teu, que já vem inspirado por ele, e aí pronto, já a plantinha foi plantada, então, a sementinha, né? Então aí a Nanda dá conta no projeto de inspirar, e aí eu vou e faço uma outra coisa, sabe? E eu acho que é bem por aí, fazer dessa forma, que a gente tá aqui para tentar fazer esse grande ciclo mesmo. Mas olha, fala aí. Se movimentar, né? Deixa pra gente uma frase inspiradora. Você que é a mulher da inspiração. Uma frase inspiradora? Olha só, tem tantas. Eu costumo dizer uma frase que tem me perseguido bastante nos últimos tempos. É uma que me veio à cabeça na época. Muita gente me perguntando, porque eu faço toda essa promoção do método e explicando as coisas e o mundo do universo de Joseph Pilates. E muita gente vem me perguntar como se o método ele se expandiu a tal ponto que a gente começou a sair da caixinha de Joseph Pilates, né? A gente começou a ir para outros recursos, outras tecnologias, outros acessórios, outros equipamentos e outras técnicas também que foram se somando. E aí o método ele corre um grande risco de ir perdendo sua identidade. Por isso que eu falo muito sobre a identidade Pilates, né? Então, criar intimidade com o método. Mas muita gente tem um certo preconceito, como se o Pilates mais raiz, mais tradicional, fosse muito sem graça. Como se um outro universo mais colorido, né? Mais arco-íris, mais coisa vermelha, faixinha, rola, isso, a bola e tal. Sim. E aí eu faço, olha, eu amo o universo colorido, tá? Arco-íris, unicórnio total, mas vamos lá. Entre o preto e o branco, que é esse mundo muito, né, que você enxerga como se ele fosse mais sem graça, existem 50 tons de cinza. Aí eu faço esse trocadilho, porque dá pra brincar à vontade com esses 50 tons de cinza, entendeu? Cada um entende a sua maneira, né? Fica bem à vontade pra entender. Pois é, então eu costumo dizer que a gente pode brincar e fazer dessas duas variações, entre o preto e o branco, o nosso multicores com esses tons, né? E tem muito para aprender, há muito para a gente fazer de imersão dentro do método. Lembrando que é sempre por Joseph Pilates, né? Ele está sempre ali, fazer por ele, correr atrás do que ele pregava, do que ele queria, sabe? Eu falei hoje, na conversa que a gente teve agora à tarde, eu falei, Joseph Pilates, ele não fazia muita promoção de vídeos, livros, de fotos, de tudo que ele deixou registrado para promover um curso. Ele não promovia o que ele estava fazendo, não era para agradar futuros instrutores de Pilates. Ele vendia o produto dele, olha, eu estou experimentando e ele vai mudar a tua vida, faz.
Então, se a gente pensar em Joseph Pilates vendendo o produto dele pra gente, a gente compra antes do curso, a gente compra antes de uma formação, a gente compra o resultado que esse produto faz na gente, que era isso que Joseph queria. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente depois consegue transformar outras vidas, sabe? Desde que a gente saiba como transformar a nossa, sabe? E aí é muito cabeça, corpo, espírito, então é muito... É uma viagem, né? Uma viagem gostosa de se viver. E cada dia vai se descobrindo muita coisa. Então é muito bom isso. Hoje a Fernanda, ela tá aqui. A Fernanda, a gente falou sobre isso no Chá com Joe, tá lá, salvo. E foi maravilhoso, porque é exatamente isso, toda essa imersão, esse mergulho no método, né? Então, eu acho que é por aí. Eu costumo dizer às pessoas que, quando elas entram na nossa formação, eu faço, olha, tu estás aqui no precipício, faz de conta, tá aqui no precipício, e quando tu olha para baixo, tu não vê nada, tu só vê uma nuvem assim, tu não sabe onde é, tu só escuta a minha voz, pula, e tu faz, eu não vou pular, pula, confia e pula, vai dar tudo certo. E a pessoa, não vou pular, e é como se, quando ela consegue ter a coragem de pular para fazer essa imersão, é como se lá embaixo tivesse uma grande cama elástica, onde ela pula e ela salta para um lugar mais alto do que esse patamar que ela se encontrava. Mas ela precisa confiar. Então é só levar para um patamar um pouquinho maior, sabe? Ou um pouquinho mais amplo, para poder você ver toda a figura montada. Então você sai de onde você está, que já é maravilhoso, mas você se dá a oportunidade de enxergar a pintura vista de longe. Então aí as conexões e o grande quebra-cabeças faz muito mais sentido, e aí é quando a gente começa a endoidar ainda mais e fica falando assim, feito eu, sabe? E fica assim, não, mas é importante isso que você está relatando, né, Van? Porque nesse tempo de tantos cursos, de tantos formatos, eu acho que quando a pessoa ela confia na escola, ela confia no professor que vai ser a mão, esse guia dessa pessoa, mas ela tem que ser calma, né? Ela tem que se permitir se transformar, ela tem que se permitir viver o método na sua plenitude. E eu acho que o que falta um pouco é isso, né? Das pessoas poderem acreditar e de fato mergulhar. As pessoas cada vez mais querem uma coisa rápida e é isso, né? Quer resultado, né? Quer certificado. Não é bem por aí. Tem um caminho. Não é árduo, é um caminho bem interessante. Sim, claro que não. É só se entregar. Certeza. Sim. É se entregar. Sim. Ele leva seu tempo, mas vale a pena a entrega. Com isso, eu acho que o que eu tenho para contribuir, eu acho que é isso, né? Não sei se está à altura do que tu espera dentro do teu projeto maravilhoso. Imagina, tá super. E desejo muita luz, muito amor, muito retorno da energia do universo para tu. Porque é uma doação de tempo, uma doação de amor, uma doação de energia. E o universo ele vai dando de volta. É uma retroalimentação gostosa. Então que teu tanque seja sempre cheio a cada conversa dessa que tu tiver com alguém, que tu possa encher o tanque, se alimentar demais. Eu digo isso porque no Chá com Joe, nossa, por 100 entrevistas mais ou menos, meu Deus, eu sou uma outra pessoa. Eu imagino. Que delícia. Eu não posso nem me dar o luxo de dizer assim, eu assisti essa, mas não assisti aquela, né? Eu tô em todas, então que delícia que é. Com certeza, acho que a gente é um eterno aprendiz, né, Van? Sim. E saber escutar, né, eu acho que essa é a oportunidade que a gente dá para o público de ouvir um pouco. Vamos pausar um pouquinho, não é só uma correria aqui do Instagram, entra e, né? É uma pausa, eu acho que a gente precisa dessa pausa, desse silêncio, da gente se repensar no que a gente faz, qual é a nossa proposta, qual é a nossa obra, o que inspira a gente com o método, e é isso. E você super respondeu e contribuiu muito para o projeto. Com certeza me dá gás e vontade de continuar, com certeza, né, Van?
Ah, que bom, Nanda. Vai. Te desejo muito, muito sucesso mesmo, assim, porque Obrigada. a gente precisa disso, né? E o método, ele se trata de inspirar mesmo. Então, por isso que eu falo, para mim, falar dessa minha história parece curta em 1 hora, porque tem muitas conexões, então o tempo é pequeno para eu organizar toda uma ideia e todas as conexões, mas eu acho que eu consegui deixar o que eu precisava do que me motivou a cada ação do que eu fui fazendo. Com certeza. Não fui para os Estados Unidos para conhecer Orlando. Então teve todo um porquê atrás de cada coisa e toda essa conexão que me faz estar aqui. E hoje estou aqui contigo e sou muito agradecida. Os seus post-its foram muito bem colocados. Que bom. Porque quando a gente vai falando, a gente não tem noção. Estruturou direitinho. Não, foi ótimo, Van. Ah, que massa. Foi sem fila nenhuma, sem nenhuma cola. Mas que bom que deu certo. Que bom, Nanda. Obrigada. Assim é mais gostoso. Mesmo. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo, Van. Vai ficar salvo, com certeza. Também. Depois a gente compartilha no canal do Alê, lá no YouTube. Então, Maravilha. Quem tiver interesse em assistir todo esse bate-papo que foi feito, né? Essa Sim. 1 hora. Então, Van, mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigada. Que você consiga aí com o seu chá com Joe e a gente segue com o Projeto Inspirar. E que você continue inspirando mais e mais com o seu lindo trabalho. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Um beijo imenso, Alê. Beijo no núcleo de vocês. Tá bom? Bem especial e um abraço bem apertado, tá bom? Tá bom, Van. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Um cheiro no coração de cada um. Um cheiro, viu? Um beijo, Van. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.